Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento especial ao Sr. Ministro e à sua equipa. Dizer-lhe que é uma satisfação vê-lo aqui novamente e temos a oportunidade de debatermos um conjunto de aspectos que nos parecem importantes. Recentemente, e temos vindo a verificar isso no Governo, bastante otimismo quanto àquilo que são as expectativas da atividade económica. Sobre essas expectativas, e aliás o Sr. Presidente da República, quando se referiu há pouco tempo em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, teve uma expressão curiosa que tinha precisamente a ver com o seu otimismo, o otimismo crónico e irritante do Sr. Primeiro-Ministro, mas o que nós vamos vendo é que, participando e partilhando um conjunto de intervenções que o Sr. Ministro da Economia tem vindo a fazer recentemente, esse otimismo espelha-se também em todos os membros do Governo. Nós, na realidade, não queremos, acho que ninguém quer um país pessimista, ninguém quer ministros pessimistas. O que nós queremos, na realidade, é que haja realismo naquilo que são os dados, nomeadamente na economia, que são dados extremamente importantes e que têm reflexo em toda a sociedade. E é sobre isso, portanto, que eu gostava de apresentar aqui um conjunto de elementos, que eu gostava de obter os comentários do Sr. Ministro da Economia, que são elementos que nos preocupam seriamente. Ou seja, quanto mais conhecemos os dados macroeconómicos e quanto mais conhecemos os mais recentes dados macroeconómicos do Governo, mais preocupantes são esses dados que nós vamos tendo. E vou dar aqui alguns exemplos, e começando sobre o PIB. E dar-lhe aqui nota que em cadeia, portanto, nomeadamente face ao trimestre que nós tivemos, o primeiro trimestre de 2015, nós tivemos um aumento do PIB, um crescimento do PIB em 0,1%. Em termos homólogos, aumentou 0,8%. Ou seja, temos de facto, e penso que não tem outra explicação, a não ser uma quebra clara na atividade económica. Aliás, o último trimestre de 2014 já temos reflexo desse abrandamento e, pelo que nos parece, que temos aqui um dado preocupante. Portanto, temos que considerar isso uma desaceleração significativa do investimento e uma desaceleração significativa das exportações e que tem um efeito direto no PIB. Mas também aquilo que era o elemento que o Governo considerava como decisivo para o crescimento do PIB, que era o consumo, nomeadamente o consumo das famílias, na prática ele não tem o impacto, ou não está a ter o impacto que o Governo pretendia, nomeadamente com um conjunto de reposições e reversões que nós temos vindo a sentir. Portanto, se o crescimento em cadeia nos próximos trimestres for apenas igual à média registada desde a inversão do ciclo 2013, portanto 0,3 nesse período, então o crescimento será 0,9, metade da posição que o Governo apresenta. Esse é um dado que nós gostaríamos de ouvir comentários do Sr. Ministro. Portanto, a nossa perspectiva, se o crescimento em cadeia se verificar a um ritmo que o Governo já anteriormente apresentava, estaremos muito longe daquilo que é o valor apresentado pelo Governo. E eu gostava de confirmar, ou se o Governo nos pode confirmar, tanto nomeadamente, qual é a sua perspectiva, o seu otimismo ou não, ou algum realismo relacionado com os dados de 2016, ou quais são as expectativas para o final de 2016. Alguns indicadores que nos parecem também muito importantes, que evidenciam alguma deterioração da atividade económica e que é evidenciada nos dados do PIB. Um exemplo muito concreto, o indicador coincidente da atividade económica do Banco de Portugal, aquele que maior aderência tem revelado à evolução do PIB, caiu em abril pelo 5º mês consecutivo, sem quaisquer sinais de estabilização. Se a tendência prosseguir, não é excluir que o PIB venha entrar em terreno negativo. Portanto, alertas para esta matéria, esperemos que numa próxima audição do Sr. Ministro os resultados sejam mais entusiasmantes. Alguns indicadores antecipados, nomeadamente da atividade económica. O indicador antecipado ao CDE, que pretende prever pontos de viragem da tendência da atividade económica com 4 a 8 meses de antecedência, tem estado em queda sistemática nos últimos meses, sugerindo um aumento da economia e que se vai acentuar. Ao nível do investimento, os dados são claramente conhecidos. O investimento público no Orçamento de Estado de 2016, ele vai baixar e estamos também a ter um reflexo evidente naquilo que é o investimento das empresas. O Sr. Ministro apresentou aqui um conjunto de projetos que foram aprovados no âmbito do CREN, mas o que nós estamos a verificar
é um recuo significativo do investimento das empresas privadas. Ou seja, o que nós sentimos é que não há milagres e o Governo está a fazer com que os investidores percam a confiança. Portanto, e este contexto político da nova governação e da governação dos partidos que o suportam geram ainda mais essa desconfiança. Aliás, a formação bruta de capital fixo, demonstrada com dados no INE, com dados recentes do INE, verificam claramente essa quebra sucessiva desde o início do ano. O investimento já registrou quedas em cadeia sistemáticas. Aliás, a variação homóloga é praticamente nula, portanto não tem grandes resultados e que se possam evidenciar. Portanto, o investimento, na prática, tem vindo a quebrar. Mas também das exportações, que nós nos últimos anos tivemos resultados extraordinários, neste momento as exportações caíram 2,0. Mesmo retirando a matéria dos combustíveis, nós verificamos que a variação é praticamente nula. Portanto, os dados macroeconómicos, Sr. Ministro da Economia, são extremamente preocupantes e eles, evidentemente, têm um reflexo muito forte no emprego e no desemprego. Ou seja, se a economia continua a ter esta movimentação ou a ter esta lógica, significa que, em termos económicos, temos resultados muito preocupantes e que estamos a sentir uma quebra no emprego bastante significativa, com a perda de mais de 50 mil postos de trabalho. Sr. Ministro da Economia, falou há pouco sobre a questão dos dados económicos do CREN. Eu vejo isso, o do Portugal 2020, peço desculpa, nomeadamente nos sistemas de incentivos às empresas. Eu vejo com preocupação alguns elementos, porque se o Sr. Ministro da Economia apresenta como bom exemplo os resultados das empresas, e nomeadamente dos instrumentos de apoio às empresas, eu não percebo porque é que a primeira equipa com que correram foi precisamente a gestão do Compete. Não percebo. Se era aquela que tinha melhores resultados, não se percebe porque é que foi a primeira equipa, com uma particularidade, é que temporariamente ficamos com 2 gestores no Compete. Sr. Ministro, mas deixe-me, para terminar a minha intervenção, deixar aqui um conjunto de elementos relacionados com os instrumentos de apoio às empresas e que nós já falámos. Ainda por cima, ontem tivemos a oportunidade de visitar um conjunto de empresas, ontem e anteontem no Alentejo, e de entidades, e que nos deixaram aqui alguns dados que nos preocupam. Continuamos com os mapeamentos das infraestruturas científicas e tecnológicas por resolver. Estão na ANI, criticaram, mas o que nós sabemos é que os mapeamentos continuam por resolver. Os mapeamentos das áreas de acolhimento empresarial, a informação também que nos chegou, é que continuam por resolver. Mas também nós tivemos uma informação que para nós é muito elucidativa, que o Sr. Ministro tinha-nos dito na última audição que era uma matéria que estava resolvida e que estava resolvida com as finanças. Ontem tivemos a oportunidade, numa reunião com uma empresa, em concreto teve 3 apoios no CREN, portanto, Evertis em Porto Alegre. A empresa, os empresários disseram que têm 2 saldos de projetos que candidataram ao Compete, na altura, portanto, apresentaram, os saldos estão aprovados desde novembro do ano passado e têm, naquele caso concreto, 1 milhão de euros, portanto, 2 projetos, no total fazem 1 milhão de euros por receber. Estamos a falar do CREN, mas esta é uma matéria sistemática que nos chega e que nós não compreendemos porque é que ainda não se arranjou uma solução para quem quer estimular a atividade económica, como é que ainda não se arranjou uma solução para esta matéria. Muito obrigado.